Eu tenho que continuar porque o Paysandu foi até Alagoas e perdeu para o CRB por 2-0. Quarta derrota consecutiva do Papão no Campeonato Brasileiro, está afundado nas zonas de rebaixamento, na lanterna. A situação ainda pode se complicar ainda mais no decorrer dessa 24ª rodada. Foi um jogo que o Paysandu, para mim, jogou até bem. Sim, jogou bem. Aí vocês me perguntam, mas perdeu o jogo? Como é que jogou bem? Teve vários erros de criação, de finalização. Como é que jogou bem, César? Eu vou explicar, porque eu acho que o Paysandu jogou bem lá em Maceió na tarde de hoje. Mas perdeu. Perdeu para a equipe do CRB por 2-0 e, como eu disse, agora a situação está bastante complicada. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para a análise de CRB 2, Paysandu 0. Primeiramente, pedir desculpas pela iluminação, estou viajando, estou na zona rural, visitando meu pai, então não tem como trazer todo o material, todo o equipamento para cá, principalmente luz, não tem como trazer, então assim, a imagem é um pouco mais escura, mas isso aí não vai nos impedir de analisar esse RB e Paysandu. Primeiro lance polêmico da partida, a gente sempre começa com o lance polêmico, pênalti no Vilela, que para mim é claro, gente. É claro, o Paysandu foi sim prejudicado. Foi simples, não venceria o jogo, mas teria a possibilidade real, num pênalti, de empatar. Então era uma possibilidade real, não era certo fazer o gol, mas a possibilidade maior de fazer do que não fazer o gol. Então o Paysandu foi prejudicado para sair com pelo menos um ponto lá de Alagoas, porque o CRB fez o segundo depois, mas num contra-ataque. O Paysandu empatando o jogo, não ia oferecer aquele campo todo para o CRB. Poderia até o CRB chegar ao segundo gol, ok? A gente não vai saber como é que seria. Mas provavelmente terminaria empatado o jogo. E a Edna erra, porque o Vilela se antecipa ao zagueiro. O zagueiro dá uma bicuda com toda a força no tornozelo do Vilela. Então, assim, para mim, pênalti indiscutível. E o Paysandu sai, sim, prejudicado lá das Alagoas. Mas a partida em si... Agora, analisando, igual eu disse na introdução, que o Paysandu jogou bem, aí antes que gere um rebuliço, como é que o Paysandu jogou bem dessa maneira? Gente, eu vou explicar. Olha o time do Paysandu. Eu vou dar a escalação do Paysandu. Foi escalado pelo Claudinei Oliveira com Gabriel, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno, Heverson, Vilela, Anderson Leite, Marcelinho, Marlon, Diogo e Garcês. Sabe quem são as opções ofensivas do Paysandu no banco? Só tinha dois. O Edinho, voltando de lesão depois de quase um ano, e o Vini Faria. É um jogador que entrou, tentou dar movimentação, mas é limitado. Gente, as opções ofensivas eram Edinho e Vini Faria. Não tinha meia de articulação no banco do Paysandu. Não tinha. Então, pela essa escalação que carece de qualidade e pelas opções do banco, o Paysandu fez sim uma boa partida dentro dessa realidade. A gente não pode fechar o olho para a realidade do Paysandu, desse planejamento ruim que fizeram com o Paysandu, desse plantel fraco que fizeram do Paysandu. Não tem como exigir o Paysandu jogar muito melhor que isso, ainda mais fora de casa contra o CRB. É difícil. Aquilo que aconteceu lá em Curitiba foi uma coisa totalmente incomum. Totalmente incomum. É difícil repetir, não deve se repetir ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, pela carência de qualidade que tem no elenco do Paysandu, fez sim uma boa partida. Entenderam? Então, esse é o pensamento, gente. Esse é o pensamento. Exigir que o Paysandu jogue realmente bem, qualidade de jogo, envolvendo o adversário, intensidade o tempo todo, ou pelo menos boa parte do tempo, é exigir demais do que fizeram com o Paysandu. E sabe o que fizeram com o Paysandu? Maltrataram o Paysandu esse ano. Maltrataram. Direção maltratou o Paysandu. Vai lembrar quando o Roger Guilherme ele assume o Paysandu, ele disse que o Paysandu iria brigar pelo acesso, ia brigar pela parte de cima, iam fazer de tudo para brigar pela parte de cima. Gente, pode até não acontecer, entendeu? Não, olha, montamos um time, só que esse ano, infelizmente, não deu para brigar pelo acesso. Era a nossa expectativa, mas não deu. Mas você mirar o acesso e ficar na lanterna do Campeonato Brasileiro, 24 jogos, 4 derrotas, 4 vitórias. O Paysandu tem
4 vitórias em 24 partidas. É o lanterna da competição. O Paysandu jogou 24 vezes, já perdeu 11. Praticamente metade dos jogos o Paysandu perdeu. É um absurdo o que fizeram com o Paysandu. Um planejamento totalmente falho. Primeiro, elenco enxuto, né? Felipe Albuquerque. Com quem? Com a concordância da antiga comissão técnica e do presidente Roger Aguilera, que ele assina o cheque. E ele concordou com esse planejamento. Elenco curto, beleza. Não deu certo. Saiu o Felipe Albuquerque, mudou a comissão técnica, entrou o Frontini. Agora vamos contratar jogadores a rodo. Contratou jogadores a rodo. Um monte de jogador. Depois que o Frontini chegou, sei lá, agora que o transferban tá liberado, né? Não tem mais transferban, que teve isso, né? O Paysandu foi colocado no transferban pela gestão passada para um jogador que, segundo o critério da direção passada, metade dos direitos dele valia R$1 milhão. Um jogador jogou 45 minutos, veio das divisões inferiores de Portugal, um lateral esquerdo. Você contratar por esse valor, um salário quase de R$100 mil. Um absurdo, um crime que fizeram com o Paysandu. Essa é a verdade. É um crime que fizeram com a equipe bicolor. Agora, você pegou o transferban nessa temporada. Agora não tem mais. Mas está contratando jogadores e vai contratar outros. É tipo assim, quem está disponível, pelo amor de Deus? Alguém de Série C ou Série D para vir jogar no Paysandu? É isso. Mercado de agora é isso, gente. Não tem outro mercado, não. Não tem uma outra janela, não. Não vai contratar jogador de Série A e de Série B. Então é isso. É time que está eliminado na Série C sendo rebaixado para a Série D. É time que já foi eliminado da Série D. Ou seja, o time do cara nem chegou nas fases finais da Série D. E vão lá contratar. Porque agora não tem mais jeito. Então o Paysandu vai contratar uns caras, ver se dá certo. Provavelmente 90% não vão dar. Não vão dar porque não tem qualidade para jogar no Paysandu. E é isso. Esse é o planejamento. Elenco enxuto no início do ano e depois se encher de jogador elenco de maneira aleatória. Contratando a rodo de maneira aleatória. Aí querem pegar casos específicos como o Diogo Oliveira, que foi sim uma boa contratação agora no meio do ano, para valer de regra, mas não é regra não. Ele é exceção. Coloco ele e o Garcês. Coloco até o Thiago Heleno. Os três são exceções, tá? Exceções. Exceções. De 15, um está rendendo mais ou menos, os dois estão rendendo melhor. De 15. É o planejamento do futebol do Paysandu. Mas não se preocupem, torcedor bicolor, porque a diretoria já deve estar fazendo aquela cartinha no final do ano, que pelo jeito do Paysandu vai ser rebaixado antes da 38ª rodada, tá? Vai ser rebaixado antes. Porque eu não vejo expectativa do Paysandu vencer ninguém, gente. Eu não vejo expectativa do Paysandu vencer ninguém, desculpe. Não vejo. Tomara que vença, mas não basta mais vencer. Porque o Paysandu vai jogar 2 jogos em casa, confronto direto, tem que vencer os 2, Volta Redonda e América Mineiro, os 2 na Curuzu, e mesmo assim continuará na zona de rebaixamento. A situação é extremamente grave que colocaram o Paysandu. E, sinceramente, eu não vejo o Paysandu com uma sequência de vitórias. Teve 4 vitórias em 24 jogos. Vai ser uma surpresa muito grande. E é o mínimo a ser feito, tá? Não é mérito tirar o Paysandu da zona de rebaixamento, não. Não é título, não. Não é para se vangloriar disso, não. É o mínimo para ser feito é tirar o Paysandu dessa zona de rebaixamento. Mas tá difícil. Tá difícil. Mas você tem que apoiar. Você tem que apoiar porque não pode cair para a Série C. Série C é um prejuízo técnico e financeiro tremendo. Tremendo para a instituição Paysandu, que não merece isso. Mas se acontecer, como parece que, pelo visto, a tendência é que aconteça, a diretoria vai fazer a cartinha, pedindo desculpa e falando que o Paysandu voltará mais forte no futuro. E é mentira! Paysandu toda vez que cai para a Série C, olha que absurdo que eu estou falando aqui, mas é verdade. Toda vez, ou seja, é com frequência que o Paysandu é rebaixado para a Série C. Nunca volta mais forte. Nunca. Voltando para a partida, o Paysandu está escalado dessa maneira. Eu gostei da partida do Diogo Oliveira. Eu acho que é um jogador que, no final do primeiro tempo, ele perde-se uma boa oportunidade. A bola foi em cima dele, podia ter um outro reflexo, um melhor reflexo, mas ele perde uma boa oportunidade. Mas o jogador que se apresenta, o jogador que usa o físico. No segundo tempo, ele aproveita a bobeira do zagueiro que foi recuar para o goleiro de peito. Ele pega de voleio, um lance difícil. Eu não considero que ele perdeu aquele gol, porque foi um lance difícil. Ele ainda meteu um voleio e participa das jogadas. Então, foi um jogador que teve um
um pouco maior de destaque na equipe do Paysandu. A escalação sem o meio de articulação, então no primeiro tempo o Marcelinho jogou mais na meia, o Marlon mais aberto. No segundo tempo o Marlon mais no meio, o Marcelinho mais aberto. O CRB era uma equipe que finalizava mais na primeira etapa, conseguia finalizar mais, só que o Paysandu tentava atacar. Só que é aquela questão, o Paysandu esbarrava na capacidade técnica. É aquela questão que a gente falou no início do vídeo, gente. Né? De maneira geral, não acho que o Paysandu fez uma má partida pela qualidade que tem o elenco do Paysandu, que a minha exigência é baixa. Minha exigência em relação ao elenco técnico, não a instituição, não o objetivo do campeonato, mas o elenco, eu não vou exigir nunca jogar bem. Porque acho que não vão oferecer isso para ninguém. Não ofereceram isso até agora, praticamente o ano todo, para te falar a verdade. Né? Lembre-se que até a partida de Campeonato Paraense tinha muitos jogadores desse elenco do Paysandu e o Paysandu também não inspirava muita confiança, não. O Campeonato Paraense, uma defesa super vazada da equipe do Paysandu. Mas o Paysandu tentava atacar à sua maneira, né, meus trancos e barrancos, a equipe do CRB. Só que não conseguia pressionar. Não tinha a bola, é um problema do meio campo do Paysandu. Por exemplo, o Vilela, para mim, é um jogador importante da equipe do Paysandu, tá? Ele pode ter uma barreira técnica só sair para o jogo, tal, alguma questão, não é a dele, ele não tem a obrigação de criar, mas é sim um jogador, pode tomar cartão todo jogo, como hoje ele tomou. Eu acho que ele tomou hoje bem tomado, tá? Porque ele foi lá brigar lá com a juíza e tá certo de reclamar que ele sofreu um pênalti, claro, tá? Então hoje eu nem vou reclamar do cartão que ele tomou, não. Sabe? Ele foi lá porque ele esquenta, né, o sangue do jogador também dentro de campo, da situação que tá em um pênalti claro daquele o árbitro não marcar. Então o Vilela é um jogador importante. O Vilela hoje é um jogador importante da equipe do Paysandu. Só que qual é o resto do meio campo? Aí Anderson Leite. Qual é a função do Anderson Leite? Trabalhar como segundo volante, ajustar a marcação e tentar fazer uma transição ofensiva mais rápida para o ataque. Não faz transição ofensiva mais rápida para o ataque e falhou no primeiro gol do CRB. E na sequência, 2 minutos depois, o Thiaguinho, que tinha feito o primeiro gol, o Anderson Leite falha de novo na marcação e quase ele faz o segundo gol. Uma contratação bem questionável, né, do Anderson Leite. Então assim, você fazer um meio campo com o Vilela ok para mim, tá? Mas com o Anderson Leite, não tem nenhum outro meio de articulação. Aí no primeiro tempo joga o Marcelinho, que não é a dele, joga o Marlon também, que... Enfim, alterna muitos momentos durante a partida, mas de maneira geral não me agrada também o Marlon, sabe? Então é bem complicado, igual eu falei, aquela questão do intervalo, do banco. Aí tem o Edinho e o Vini Faria para entrar, só Edinho e Vini Faria de homens de frente ofensivos à disposição do Claudinho Oliveira. Gente, isso aí é chamar para ser rebaixado, gente. É chamar para ser rebaixado. Vai para o intervalo ainda com o jogo 0-0, tá? 0-0, que era um bom placar para o Paysandu. Não em termos de classificação, mas esse pontinho lá em Alagoas no final do campeonato poderia fazer a diferença. Só que no início do segundo tempo, o CRB já faz o primeiro gol, tem a chance com 5 minutos de fazer o segundo gol. O CRB pressionar um pouquinho o Paysandu, com essa marcação do Paysandu desajustada, era fatal. E se o CRB tivesse mais qualidade, mais ímpeto ofensivo, ter uma equipe melhor que a equipe do Paysandu, teria feito o segundo gol antes de ter feito, que foi no último lance. Depois, o Paysandu começa a atacar a equipe do CRB pelos lados. Os lados do Paysandu também uma avenida, né? Nossa Senhora! O lado direito do Paysandu que a gente se defendendo foi uma avenida. E eu achei que o Claudinei Oliveira demorou um pouquinho a mexer. Eu teria feito essas substituições, porque os dois homens de frente são o quê? O Edinho e o Vini Faria, não tinha outro. Então, mas eu teria promovido essas substituições antes. Eu acho que o Claudinei Oliveira ele demora a substituir. E eu acho que ele erra muito em colocar o Anderson Leite, que, como eu disse, Anderson Leite não oferece uma proteção defensiva e não consegue fazer uma transição ofensiva com velocidade. Então, para que jogar? Para que ter esse segundo volante? O Paysandu perde uma boa oportunidade com o Edinho, até o lance do pênalti que eu falei que para mim foi pênalti e o juiz não deu. Na sequência, o CRB faz o segundo gol e complementa com 2-0. Foi uma partida que o Paysandu teve algumas individualidades que não funcionaram. O Garcês, que é um dos destaques do Paysandu nesse Campeonato Brasileiro da Série B, não esteve bem. Marlon também oscilou durante a partida, mas de maneira geral não esteve bem. Marcelinho também não gostei. Anderson Leite, nossa, muito abaixo para mim o pró do Paysandu. Os alas também não funcionaram, nem quando o Edilson jogou mais ofensivo conseguiu render, que é o forte dele, as jogadas ofensivas conseguiu render. E é isso, um meio campo
desarticulado, que não marca direito, se o adversário pressionar, acaba cedendo espaço, não cria porque não tem nenhum criador, e esperar algo que aconteça no ataque. Aí quando acontece do juiz ainda prejudicar, como prejudicou, ao meu ver, o Paysandu, que poderia sair pelo menos com um ponto, ia continuar na lanterna, mas seria com um ponto, não acabou acontecendo isso. Enfim, agora Volta Redonda e América Mineiro, e gente, só a vitória interessa. 2 jogos, 2 vitórias, vai continuar na zona de rebaixamento, mas não tem jeito. Porque se tropeçar, se empatar um desses 2 jogos, aí planeja a Série C, né? Talvez seja isso que querem, né? Talvez seja isso que a administra quer, que o Paysandu caia para quê? Para dar uma alegria para o torcedor com acesso à Série B. Porque parece hoje que a maior honra do Paysandu é o quê? É acesso de Série C para a Série B. Aí a torcida lota o estádio, o Papão voltou, a diretoria que rebaixou o Paysandu vai comemorar, falando que fez um bom trabalho, que o trabalho foi espetacular, que o Paysandu voltou para a Série B. Aí vai vir aquele meio discurso, o Paysandu vai brigar por acesso à Série A, e não briga, e cai de novo. Essa é a rotina do Paysandu. A rotina que não só essa gestão chegou agora, mas já está começando a fazer o que as outras faziam também. É a rotina do Paysandu essa, meus amigos. Infelizmente, é o que se transformou o Paysandu Esporte Clube. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.